Boa noite, igreja. Graça e paz em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Antes de nós abrirmos a palavra de Deus, eu queria orar. Queria convidar você para que juntos pudéssemos fazer uma oração para as pessoas que estão enfermas, né? E eu convido você a entrar comigo em oração. Soberano Deus, Pai bendito, louvado, Pai, para todo sempre seja o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, estamos na presença do Senhor. Em primeiro lugar, rendendo honras e glórias a Ti, Pai, porque o Senhor é soberano, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o nosso Salvador, Pai. E tudo que acontece aqui já é o Senhor que tem preparado. Em nome do Teu Filho, ó Deus, muito obrigado por todas as coisas. Eu quero aqui, ó Deus, clamar ao Senhor por algumas pessoas que estão enfermas, como a mãe do Peu, ó Deus, que ainda encontra enferma, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, coloca a tua mão sobre aquela senhora, Deus. Leva de toda a tua cura a vida dela, se for essa a tua vontade. Que o Senhor sempre esteja trabalhando na sua vida para a glória do nome do Senhor. Ser com ela, Senhor, nesse momento tão árduo e difícil. Assim bem, ó Deus, como a minha esposa, Fadinha, que também se encontra com problemas, Senhor, de enfermidade. Está com dengue, o Senhor sabe o quão difícil tem sido a vida dela nesses dias, sem poder caminhar direito, ó Pai. Então, Senhor, que a Tua graça venha também sobre ela, abençoando, curando, da forma que mais agradar ao Senhor. Te peço, ó Deus, também pela vida do Deinho, que tem tido problemas difíceis na sua garganta, Senhor. Uma tosse que não quer cessar, mas eu sei, ó Deus, que o Senhor é maior do que todas essas coisas e tudo o Senhor pode fazer. Então, coloco todas essas pessoas diante do Senhor, para que o Senhor haja de acordo com a sua vontade. Assim bem também como a irmã Neide, que ora não está aqui por uma enfermidade, ó Deus, que nesse momento ela está passando. Então, Senhor, restaure os teus servos, restaure, ó Deus, as pessoas que estão necessitadas e precisando de uma cura, debaixo da graça e vontade do Senhor. Te agradeço também, ó Deus, por tantas graças recebidas, como na vida da irmã Inês, ó Deus, obrigado. Como na vida da Keija, essa menina a qual minha esposa falou, que é esposa de um dos primos dela, que estava com câncer e foi curada para a glória do nome do Senhor. Então, Pai, muito obrigado por todas essas coisas. Continue trabalhando na vida da Solange, ó Deus, restaurando o seu estado físico. Ela tem melhorado e é o Senhor que está fazendo todas essas coisas. Assim nós cremos, Senhor, e assim nós já te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Obrigado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Amém. Irmãos, abram comigo a palavra de Deus, ao livro de Marcos, capítulo 16. Hoje, segundo a tradição, nós estamos comemorando a ressurreição de Jesus. Domingo passado nós falamos a respeito do preço pago por Jesus acerca da nossa salvação, do que passou Jesus, do que ele sofreu. E tudo começou quando Jesus entrou em Jerusalém, né, para comer a última Páscoa com os seus discípulos. Ali ele já se encaminhava para a cruz, ali ele já se direcionava. E ali ele come sim a última Páscoa. Páscoa essa, né, que seria a última, diga-se de passagem. E por que última? Porque os líderes religiosos, eles já haviam maquinado a morte de Jesus. Eles já haviam traçado um plano para a morte de Jesus. Então, tudo aconteceu e Jesus sim, né, foi para a cruz. E é muito interessante que quando Jesus ele está lá na cruz, ele profere algumas palavras, as quais até eu já preguei sobre esse assunto aqui. Jesus na cruz, as palavras deles impactaram, as palavras dele nos ensinaram, e ainda continuam ensinando através dos séculos. Uma das palavras de Jesus na cruz foi a palavra de perdão. Quando ele ainda morrendo, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Uma outra palavra de Jesus foi uma palavra de salvação, quando ele disse àquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ali também ele profere uma palavra de solidariedade, uma palavra de cuidado, quando ele diz: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe, falando para João e falando para Maria, sua mãe. Ele profere também uma palavra de desespero,
quando ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Por que me desamparastes? Ele profere uma palavra de agonia quando ele diz: tenho sede. Ali o Senhor estava vivendo momentos difíceis, mas ao final, ele profere uma palavra de vitória, ele diz: está consumado. Ou seja, ele cumpriu todo o plano traçado para que nós tivéssemos direito à salvação. E encerrando, ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Uma palavra de rendição. Então hoje, agora aqui, nesse instante, nós vamos falar das palavras do que nos ensina a ressurreição de Jesus. O que essa ressurreição tem a ver conosco, o que ela abre de ensino para as nossas vidas, que porta ela abre para que a gente possa pensar e meditar num feito tão extraordinário e maravilhoso de Deus para com as nossas vidas. Então eu convido você a ler comigo agora, Marcos capítulo 16, a partir do versículo 1, e a palavra do Senhor nos é revelada e diz assim: passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar o sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra de entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entretanto, no túmulo viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizei, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, veio do lugar onde o tinham posto. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, nada disseram a ninguém. Versículo 9, havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios, e partindo ela, foi anunciá-lo aqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Louvado seja o nome do Senhor. É um texto maravilhoso, um texto cheio de lições extraordinárias para as nossas vidas. Talvez a gente comece a razoar e pensar e dizer: o que tem a ver com a nossa vida? As lições que nós podemos ver na ressurreição de Jesus. E eu digo, são lições divinas. Eu digo para vocês que tem tudo a ver com as nossas vidas. Porque seria impossível nós olharmos e contemplarmos a salvação, a salvação eterna, morar com Deus para todo sempre, se Jesus não tivesse ressuscitado. E diga-se de passagem, essa ressurreição dele, ela fala e muito, porque o cristianismo não parou, ele continuou prosseguindo, e ele chegou até nós, e ele vai continuar prosseguindo. Sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou. Porque não é mentira, é verdade, ele ressurgiu dos mortos. A palavra atesta, a palavra afirma, e nós, através do Espírito Santo de Deus, pela nossa fé, nós cremos nessa verdade. Amém? Então veja, irmãos, uma das primeiras lições que eu vejo aqui nesse texto é que os excluídos são privilegiados e estimados. É algo tão legal aqui que veja comigo aqui, ó. No primeiro dia da semana houve a ressurreição, né? E Jesus, ele não apareceu, observe bem o texto. Jesus, ele não apareceu a João e nem e nenhum dos outros discípulos. Não. É muito interessante nós observarmos que
favoreceu as mulheres, em especial a Maria Madalena. Porque lá no Calvário, no momento da crucificação, só o apóstolo João estava lá. Só ele. Maria estava lá. Naquela época, as mulheres, elas eram excluídas de todas as coisas. Na sociedade, elas eram tratadas como, sei lá, algo à parte. As mulheres viviam isso. Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus é diferente. Aqueles que são excluídos, marginalizados e desprezados são vistos diferente como esse mundo vê. Como nós estamos acostumados a ver o mundo tratar as pessoas. Nós estamos observando e vendo que Deus trabalha de uma forma diferente. Esta mulher aqui, ela fora aquela qual estava endemoniada. E muitos ainda diziam e disseram que ela era prostituta. Então ela tinha esse retrato, ela mostrava esse retrato, porque ela viveu isso. Mas ela foi transformada, ela foi convertida, e ela recebeu, escute bem, ela recebeu o privilégio de ser a primeira testemunha da ressurreição de Jesus. Olha que coisa fantástica. Olha aí como é que Deus trabalha, como é que Deus faz. Em Lucas capítulo 8, lendo e pesquisando, eu vi que as mulheres se destacavam no sustento ao ministério de Jesus. Elas se destacavam nesse ministério. E é interessante que, quando você lê lá em Lucas capítulo 8, você vai ver que Joana, Susana e a própria Maria Madalena, elas ajudavam a Jesus. E foram aquelas que estavam presentes na crucificação de Jesus, como eu disse. Porque só o apóstolo João estava lá, como eu já falei. Mas elas estavam lá. Quando Jesus foi sepultado, elas estavam lá, vendo como ele foi sepultado, e agora são elas que vão ao túmulo domingo de manhã para levar aromas, para embalsamá-lo, porque elas queriam ainda honrar ele na sua morte. Elas são as primeiras a ver o túmulo aberto, o túmulo de Jesus. Elas são as primeiras a presenciar o túmulo vazio. Isso é muito maravilhoso. E elas são aquelas que receberam a mensagem em primeiro plano. Olha o versículo 6. Ele, porém, o anjo, porém, lhe disse: não vos atemorizei, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde tinham posto. Elas ouviram em primeiro plano isso aqui. Elas são as primeiras a receber essa mensagem divina. Ele vive. Ele vive. Louvado seja Deus pelos seus feitos. Que coisa fantástica. Os excluídos são privilegiados. Sabe, irmãos, quando eu vejo isso, eu começo a pensar na nossa trajetória, na nossa vida. Nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Nós caminhávamos para a destruição. Nós estávamos estranhos à aliança das promessas. Quem éramos nós? Nós não tínhamos direção, mas Deus nos acolheu. Deus, Ele nos atraiu, nos transformou, nos perdoou, nos salvou. Foi isso que Deus fez com as nossas vidas. E hoje, cada um de nós somos parte da família dEle, nós somos herdeiros de Deus, nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Que privilégio, que maravilha, que graça. Você pode até, em alguns dias, estar triste, está abatido, porque isso faz parte do ser humano, está, sei lá, vivendo um desânimo, pode até estar desviado da fé, isso pode acontecer, mas veja que uma segunda lição maravilhosa que esse texto vai mostrar. Olha aí, os caídos se levantam. A ressurreição mostra que os caídos podem se levantar, e podem sim. Olha o versículo 7. Mas ide, aqui ele fala, mas ide, dizei aos discípulos e a
Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá os verei, como ele vos disse. Os caídos se levantam. Há uma esperança aqui que se renasce, porque nós sabemos de tudo que aconteceu. Olha o contexto anterior de tudo que havia acontecido. Jesus estava no cenáculo. Aliás, Jesus pediu a Pedro e João que preparasse o lugar para eles comerem a última Páscoa. Vá lá e arranje. Aí ele diz: como faço? Ele vai lá, arranja, canta assim, assim, tem fulano. E eles foram e prepararam. Pedro e João prepararam o cenáculo. Mas enquanto eles discutiam, enquanto os discípulos, juntos ali, eles discutiam quem era o maior no reino de Deus, Jesus, já às portas da cruz, ainda dá uma lição, e é claro, também essa lição para todos nós, ele vai nos ensinar a respeito da humildade. É muito fantástico isso aqui, porque Jesus pega uma toalha, Jesus pega uma bacia e lava os pés dos discípulos. Então, ao se aproximar de Pedro, Pedro pergunta para Jesus: tu me lavarás os pés a mim? E Jesus responde para Pedro: faço isso agora, tu não compreendes, mas irá compreender depois. Jesus fala para Pedro. Então Pedro, como sempre foi intrépido, ele disse assim para Jesus: então, tu nunca vai me lavar os pés. Jesus respondeu para Pedro: se eu não te lavar os pés, tu não terá partes comigo. Aí Pedro toma aquele susto e diz assim para Jesus: então, não somente os pés, mas a mão, a cabeça, os braços. E Jesus diz para Pedro: vocês já estão limpos, vocês foram lavados pelo lavar regenerador do Espírito Santo, só os pés precisam ser lavados. E quando Jesus está saindo do cenáculo, ele diz para os seus discípulos: nesta noite, todos vocês vão se escandalizar comigo. Vão se escandalizar comigo. Ferirei o pastor, e as ovelhas serão dispersas, disse o Senhor. Então, mais uma lição de Jesus ali naquele momento. Mas Jesus se aproxima de Pedro. Jesus sempre gostou de se aproximar de Pedro, porque ele via a forma que Pedro era. E Jesus se aproxima de Pedro e diz: Pedro, Satanás requereu peneirardes como trigo, mas eu orei por você. Eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Quando voltares para mim, fortalece os teus irmãos. Jesus disse para Pedro. Então Pedro respondeu para Jesus. Pedro sempre foi aquele cara de chegar junto assim na mesma hora. Senhor, ainda que todos se abandonem, eu nunca, jamais te deixarei. Eu estou pronto, eu estou preparado para ir contigo para a prisão e para a morte. E sabe, irmãos, esse mesmo Pedro que fala tudo isso aqui para Jesus lá no cenáculo, esse mesmo Pedro aqui, é aquele mesmo Pedro que quando Jesus leva os seus discípulos para orarem no Getsêmani, ele dorme. Ele dorme. E Jesus, ao acordá-los, diz: nem pelo menos uma hora pudesses vigiar comigo, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E é esse mesmo Pedro aqui, observe bem, e é esse mesmo Pedro aqui, que com toda a valentia carnal, ele decepa a orelha do soldado romano chamado Malco. É esse mesmo Pedro aqui, que ao ser preso Jesus, ele segue Jesus de longe. É esse mesmo Pedro aqui, que na roda dos escarnecedores, ele está lá e nega Jesus por 3 vezes. É esse mesmo Pedro aqui, a qual está no cenáculo, dizendo para Jesus que iria para a morte com ele, estava preparado, que chora amargamente, porque quando o galo canta, ele se lembra das palavras de Jesus, que disse: tu, antes que o galo cante, tu me entregarás 3 vezes. É esse mesmo Pedro, que talvez tenha pensado, talvez tenha meditado: eu não tenho mais vida, agora, eu não sou mais discípulo, eu não tenho mais a condição de apóstolo que eu era. Talvez ele tenha desistido de Jesus, mas Jesus mostra o interesse dele por ele. Jesus mostra isso,
Porque Jesus, observe, Jesus manda um anjo falar com as mulheres e levar mensagem. Olha aí, ide, dizei aos discípulos e a Pedro, leve a mensagem a Pedro, diga para Pedro que eu ressuscitei, fale para ele que eu vivo. E sabe o que isso significa, irmão? O que isso quer dizer? O que essa ressurreição quer falar? Que o Senhor está pronto a erguer aqueles que são caídos, está pronto a levantar aqueles que caem, aqueles que estão se desmanchando, degredindo, se despencando. Está pronto estender a mão àquele que é fracassado, para que o coloque de pé novamente. Olha que lição maravilhosa, que lição bendita, uma lição de perdão, uma lição de graça de Deus, preocupado com Pedro que havia se desviado. Assim, irmãos, Ele faz conosco, assim Ele faz com cada um de nós. Quando nós olhamos para a ressurreição de Jesus, nós precisamos nos lembrar do que Deus quer fazer em nossas vidas. Ele quer nos erguer, Ele quer nos levantar, Ele quer nos fazer prosseguir, Ele quer dizer, olha, a vida eterna é real, a vida eterna existe, então eu ressuscitei o meu filho, para que você possa crer e ver o que te espera, porque essa ressurreição espera cada um de nós. Iremos morrer sim, mas ressurgiremos naquele dia, como Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Quando eu olho para as grandezas de Deus na sua palavra, eu me fascino, porque é fantástico isso. Olha uma terceira lição aqui, o despertar da nova criação. A ressurreição mostra o despertar da nova criação. Olha o versículo 2, e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Aquelas mulheres foram no primeiro dia da semana, no começo, quando amanheceu o dia, elas foram ao túmulo. No começo da criação, muito interessante a gente entender isso aqui. No começo da criação, Deus cria a luz no primeiro dia da semana. Ele criou a luz. Agora Deus inicia a nova criação também no primeiro dia da semana. Que loucura é essa? Começando a nova criação no primeiro dia da semana, sim. Quando aquele que é a própria luz, a luz de todo homem, ressurge das trevas da morte para a vida da imortalidade. Jesus, ele ressurge dos mortos. A luz volta à vida. A luz clareia novamente as trevas. Porque quando Jesus morre, se Ele não ressuscita, nós continuaríamos em trevas. Mas Ele ressurge, Ele sai da morte para a imortalidade, nos mostrando que a luz vive e reina para todo sempre. Amém. Aqui nós podemos ver o nascer da obra da salvação. Isso é maravilhoso. No primeiro dia da semana, uma nova realidade, um novo mundo, uma nova ordem, uma nova criação. E é por isso que nós estamos em Cristo Jesus, e é por isso que nós somos novas criaturas. Paulo diz isso. Aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. E é por isso, irmãos, que nós, como igreja cristã, como igreja do Senhor, adoramos Jesus no primeiro dia da semana. É por isso que nós, como igreja do Senhor, cremos nessa ressurreição maravilhosa. No primeiro dia da semana, o Espírito Santo foi derramado. Lembra em Atos capítulo 2? Primeiro dia da semana foi derramado. No primeiro dia da semana, o Senhor fala com João, lá na ilha de Patmos. No primeiro dia da semana, estamos aqui celebrando que Ele esteve morto, mas vive. Mas vive. Oh glória, que maravilha. E é sobre essa ressurreição, irmão, que nós não podemos desconsiderar e achar que é bobagem. Não, a gente prega tão pouco sobre a ressurreição de Jesus, mas ela é fantástica, ela traz lições maravilhosas para nós. Uma quarta lição: a ressurreição nos mostra que o cristianismo é um movimento vivo, porque aquele que fundou o cristianismo
ainda é vivo, ainda está no nosso meio. Você não vê, mas você sente. Você não vê Jesus, mas você sabe da atuação dele em sua vida. Vamos ler o versículo 7 novamente. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e lá o vereis, como ele vos disse. Todos eles sabiam que Jesus havia morrido. Todos eles sabiam que Jesus já havia partido. Mas o anjo está dizendo, ele vai adiante de vós. Ele vai para a Galiléia. Ele vai encontrar lá e vocês vão ver tudo como ele disse. O cristianismo é um conjunto de doutrinas, de verdade, de dogmas, sabe? E que tudo isso representa a nossa fé. E tudo isso é o Evangelho do Senhor. E é por isso que nós estudamos a sua palavra, é por isso que nós lemos a Bíblia, porque ela é a revelação de Deus. Essa palavra, ela é viva, como aquele que inspirou também é viva. Aqui nós encontramos toda a verdade de Deus para a nossa salvação, e nós não podemos desconsiderar isso. O cristianismo, muito mais do que uma junção de doutrinas e dogmas, ele é algo em que é como se ele fosse uma máquina que caminha, e que é sendo movimentada, e que você vai junto dela, e você está dentro dela. Ele é assim. Veja o nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele está diante de nós. Ele vai à frente. Ele não ficou lá. Não, ele vai à frente. Ser cristão é segui-lo, é estar tendo certeza de que ele é que caminha na frente dele, e nós vamos caminhando junto. O livro de Atos nos diz que o cristianismo é a religião do caminho, e é verdade. Ela é a religião do caminho, e nós estamos nesse caminho, amém? Amém. Nós estamos caminhando com Jesus, porque nós seguimos o nosso Senhor, nós seguimos o nosso Redentor, o nosso cabeça, é Ele é o nosso cabeça. Há muitos que estão transformando o cristianismo numa religião, vamos dizer, automaticamente cheia de dogmas de homens, de preceitos de homens. Então nós precisamos entender que o cristianismo é muito mais do que tudo isso. O cristianismo é seguir o Cristo vivo, sabe? É seguir o Cristo vivo, porque Ele vive. Se alguém quiser inventar ou criar alguma outra coisa que Jesus não esteja no centro, não seja Ele que comande, isso não funciona, isso não vai funcionar, porque Jesus disse: se alguém quiser ser meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Amém? O próprio Jesus disse isso. Jesus, ele morreu lá no passado. Mas Jesus já morreu faz tempo. Sim. Jesus, ele ressuscitou lá no passado. Sim. Mas o ministério sacerdotal de Jesus, veja bem isso, está no presente. Amém? Porque é interessante isso aqui, porque é interessante compreendermos isso. Se Jesus, ele está à destra de Deus, ele não esteve, ele está. Jesus, ele intercede por nós, ele não só intercedeu, ele intercede. Então é algo presente, é algo agora. Jesus salvou, não, Jesus salva. Amém? Porque Jesus é a realidade do real que nós conhecemos aqui e agora. Mas ele morreu, dormiu, não interessa, ele é vivo hoje, agora ele é presente em nossas vidas, na caminhada que nós estamos, ele vai à frente, ele é Senhor. Uma quinta lição: a ressurreição muda a rotina de onde você está para o encontro com Cristo. Eu estou fazendo faculdade e tudo mais, sim, mas a sua rotina você pode ter um encontro com Cristo.
Onde você está, onde você estiver, você pode ter um encontro com Cristo. O versículo 7 é um versículo muito interessante, porque só nele há muitas lições. Mas ide dizer aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e lá o vereis como ele vos disse. É muito bacana isso aqui. Veja, os discípulos todos eram galileus. Eles eram galileus. A Galiléia era o seu habitar. Era o lugar onde eles nasceram, onde eles cresceram. Era o lugar onde eles viveram e foram chamados para o ministério de ser discípulos de Jesus. Então eles eram muito situados na Galiléia. E Jesus está mostrando algo aqui maravilhoso, porque a Galiléia é muito mais do que um lugar físico, ela era um lugar do dia a dia deles, do que eles estavam acostumados. Era o lugar onde eles estavam, vamos dizer, onde eles moravam, onde eles trabalhavam. Era esse lugar, a Galiléia. Onde eles tinham amigos, onde eles tinham parentes, onde eles tinham vizinhos, sabe? No lugar que você está, a comunidade que você vive, você está acostumada com ela, assim era eles. E aqui, há uma grandeza que nós precisamos considerar. Onde você vai encontrar Cristo? Onde Cristo vai encontrar você? Às vezes buscamos uma espiritualidade tão cheia de coisas para poder encontrar Jesus, que é algo fora de série. Tem pessoas que vão subir um monte para ter um encontro com Jesus. Tem outros que precisam estar no vale, no deserto, para poder ter um encontro com Ele. Ou então só vamos encontrar com o Senhor no templo. Para encontrar com o Senhor eu preciso ir para um retiro, eu preciso estar num congresso. Tudo isso são coisas boas. Tudo isso são coisas maravilhosas. Mas Jesus se encontra conosco, escute bem isso. Jesus se encontra conosco na nossa geografia, no nosso dia a dia. Você crê nisso? Onde você está, Jesus está. Se você tiver conhecido Ele, se você tiver entregado a sua vida com Ele, Ele caminha com você para onde você for. Isso é um encontro maravilhoso. Isso é um encontro espetacular. Jesus se encontra conosco na nossa Galiléia, ou seja, na nossa casa, no nosso bairro, no nosso trabalho, na nossa escola, enfim, onde você estiver, Jesus se encontra com você. Porque é isso que Ele quer. Na nossa dinâmica diária, Jesus está presente, creia nisso. Olha, o que você está fazendo, Jesus está ali perto, perceba isso. E sabe por que eu digo isso para você? Porque Ele ressuscitou, Ele é vivo. Ele é vivo. Ele é vivo. Na nossa Galiléia do dia a dia, o Senhor quer se encontrar conosco. Você tem encontrado Jesus? Você tem tido encontro com Ele na sua casa, no seu trabalho? Se não, preste atenção. Preste atenção. Quando você está bem desatento ali e tal, não se engane não, você não está só, Jesus está com você. No lugar comum do seu dia a dia, Jesus está presente. E se nós não compreendermos isso, irmão, sabe o que é que vai acontecer? Nós só vamos achar que Jesus só está aqui, no templo. Se nós não compreendermos essa verdade, a gente vai entender que Jesus, Ele não fala conosco em todo canto, apenas nos lugares especiais. Jesus fala com você todo o tempo e toda hora. Embora também Ele esteja aqui, embora também Ele esteja na sua casa, Ele fala com você em todo lugar. Em todo lugar. Jesus nunca irá se afastar e nos abandonar. Nós é que por causa do pecado, por causa da nossa ignorância, por causa muitas vezes da nossa falta de fé, nós nos afastamos do Senhor. Infelizmente acontece assim. A ressurreição, ele muda a rotina de onde você está para o encontro com Cristo. Quando nós olhamos para a verdade da ressurreição, nós compreendemos que é algo tão fantástico, é algo tão maravilhoso, que o Senhor voltou para se encontrar conosco. Casa do meu pai há muitas moradas, ele disse, e eu vou preparar lugar para vocês, porque eu vou voltar e vou levar vocês comigo, porque aonde eu estou, eu quero que vocês estejam também. Jesus disse isso, amém? Mais uma sexta lição aqui,
é que a ressurreição traz um impacto do sobrenatural e do extraordinário. Nós não estamos acostumados a ver coisas assim. Aquelas mulheres não estavam acostumadas a ver isso. Os discípulos também. Mesmo Jesus tendo ensinado que iria ser morto, iria ser crucificado, mas ao terceiro dia iria ressurgir, eles não acreditaram. E elas ficaram assombradas com isso. Sabe? Olha aí. Versículo 8. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, nada disseram a ninguém. Eu fico aqui imaginando, como é que não ficou a cabeça daquelas mulheres, quando elas perceberam isso aqui, quando o anjo disse para elas isso aqui, foi um assombro para elas. Algumas dessas mulheres tinham sido libertas por Jesus, né? Porque, no caso até de Maria Madalena, que ela foi expelido dela 7 demônios, mas em Lucas 8 diz que algumas tinham sido curadas por Jesus, elas estiveram com Jesus nos momentos de popularidade de Jesus, então elas sempre estavam com Jesus, e no momento que ele está sendo, vamos dizer, escarnecido, crucificado, elas também estavam lá, elas também estavam vendo. Então, na vida, na morte, na ressurreição, elas honraram Jesus, estavam presentes. Elas tinham reconhecimento, ou seja, de uma vivência com Jesus, elas eram próximas de Jesus, elas tinham familiaridade com Jesus, mas agora elas estão sendo confrontadas com o novo, com o inédito, com o extraordinário, coisas que elas nunca tinham visto. Aquilo que transcende, aquilo que, vamos dizer, foge à nossa percepção humana, que a gente não consegue explicar, a gente fica assombrado, a gente fica com medo. Então, quem pode, qual de nós poderia contemplar o Cristo vivo? Qual de nós? Um Cristo vivo que venceu a morte. Qual de nós? Sem ficar tomado de temor, sem ficar tomado de reverência, nenhum. A gente se assombraria, a gente se assustava. Lembra quando Moisés, ele sobe ao monte para pegar as tábuas da lei, e quando ele volta com o rosto resplandecente? Foi preciso ele usar um véu para cobrir o rosto, para que o povo não se assombrasse. A contempla das coisas de Deus é algo que nem todo mundo está preparado. Então elas ficaram assombradas, e algo que elas não estavam acostumadas a ver. Uma coisa muito preocupante, e que nós precisamos estar atentos, é o não se acostumar com o sagrado. O sagrado precisa ser para mim e para você algo que precisa ser vivido, que precisa ser respeitado. As coisas de Deus precisam ser vistas com atenção, precisa ser vista com todo respeito. Eu fico aqui olhando que quando elas se assombraram com isso aqui, é porque elas perceberam que era algo de Deus, era algo que elas não estavam acostumadas a ver, a presenciar. Então isso encheu elas de temor, encheu elas de assombro. As coisas de Deus precisam muitas vezes causar isso em nós. Muitas vezes a gente parece que isso foge a nós, e parece que o respeito some, desaparece. Parece que nós não estamos olhando para algo divino, parece que nós não estamos vivendo algo divino. A Bíblia muitas vezes se abre para ler e parece que ela não causa mais um impacto vivo nos nossos corações. Não, nós precisamos ter o mesmo desejo de quando nós começamos, de quando nós fomos transformados por Jesus. Essa palavra precisa ser vista por nós como algo tão especial, que vai fazer com que você leia e você respeite, você queira fazer tudo quanto ele está nos ensinando aqui. Precisa causar assombro, não de medo, mas um assombro de respeito, de venerar aquele que escreveu. Amém? Precisa causar em nós isso. Quando não se tem um encontro sobrenatural,
quando se tem, aliás, um encontro sobrenatural, quando se tem, na realidade, um encontro celestial com a revelação de Deus, o nosso coração é impactado. O nosso coração, ele é impactado por isso e ele queima, ele arde com as coisas de Deus. Então nós precisamos, irmãos, estar atentos a tão grande maravilha que Deus tem nos ensinado através da nossa caminhada. As coisas de Deus é algo especial. As coisas de Deus são coisas sérias. Amém? Nós precisamos olhar, nós precisamos caminhar como igreja com a seriedade fora do comum. Fora do comum. As coisas de Deus são sérias. Uma sétima e última lição aqui, para nós encerrarmos, acho que eu já passei tempo demais, vocês já estão cansados, mas eu também estou. É que a ressurreição, ela mostra que a morte, ela não tem a última palavra. Você crê nisso? Porque Jesus venceu a morte. Ele mostrou que a última palavra é dele. E quando o anjo aqui, no versículo 6, ele está dizendo: ele, porém, lhes disse: não vos atemorizei, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Quando ele fala isso aqui, a gente observa que o anjo, ele destaca a humanidade, quando ele diz Jesus, ele destaca a origem, quando ele diz Nazareno, mas ele também destaca vamos dizer, a mais profunda humilhação, quando ele diz, foi crucificado. Ele destaca essas três coisas, mas ele destaca, numa excelência profunda e maravilhosa, quando ele diz assim: ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Jesus, o Nazareno, aquele que foi crucificado, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele vive. Ele ressuscitou. A pedra foi tirada. A pedra foi removida. O túmulo. Cadê a imagem? Não, por favor, bota a imagem aí. Bota aquela imagem aí. O túmulo está aberto. Já está aberto aí? O túmulo está não, mas ele vai abrir agora. É porque está pequenininho. Pronto, o túmulo está aberto. Olha que coisa fantástica. Eu vendo essa imagem ali, eu fiquei maravilhado quando o túmulo mostrou. O túmulo está aberto. E não só isso, o túmulo está vazio. O túmulo está vazio. E ele abriu o túmulo de dentro para fora. Olha aí. Jesus fez isso. Ele venceu a morte. Oh, aleluia. Ele venceu a morte. Irmãos, eis aqui a diferença de nós para as demais religiões. Observe isso aqui. Se você for ver os túmulos de Buda, de Confúcio, de Maomé, sei lá, dos padres, de Allan Kardec, dos papas, enfim, se você abrir, os ossos estão lá. Mas se você abrir o túmulo de Jesus, os ossos não estão lá, porque ele ressuscitou. Aleluia, aleluia, ele ressuscitou, ele venceu a morte, Jesus inaugurou a imortalidade, para que eu e você um dia tivéssemos direito a isso, para que eu e você um dia pudéssemos contemplar, viver isso com ele, aleluia, a última palavra é de Jesus. A morte não segurou o meu Senhor, a morte não segurou o meu Salvador. Os grilhões da morte foram espedaçados, os grilhões da morte foram quebrados, foram rompidos, porque ele venceu a morte, aleluia! Ele venceu. Jesus, é tão interessante isso aqui, é por isso que ele disse para Pedro lá na ilha de Pátimos, em Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18, ele disse assim: eu sou o primeiro e o último, dizendo para Pedro, para João, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Aleluia.
Jesus disse isso. Jesus falou para Pedro isso. Jesus venceu a morte. Jesus ressuscitou. Jesus voltou para o céu. Jesus está no trono e lá ele reina. Jesus intercede por nós, vai voltar, vai julgar os vivos e os mortos e vai levar sua noiva à igreja para viver com ele, aproveitando, desfrutando de sua glória. Jesus vai fazer isso. E para sempre, e para todo sempre, e para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você note aí algumas aplicações para a sua vida. Porque, como eu disse, tem muito a ver com as nossas vidas, a ressurreição de Jesus. Tem muito a ver. Tem muito a ver. Então, aqui, para que nós possamos aplicar, em primeiro lugar, aprenda sempre com Deus. Aprenda sempre na sua palavra. Aprenda sempre com Ele. Segundo, nunca é tarde para se levantar. Caiu, mas Deus quer te restaurar. Pense nisso. Ele quer fazer isso conosco. Nós somos propícios a escorregar, deslizar, cair, sim. Nós somos seres humanos e somos falhos, mas Ele sempre está disposto a nos levantar. Em terceiro lugar, em Deus tudo se renova. O dia amanheceu, vai ser coisa nova. Nem que seja uma dificuldade, mas vai ser uma dificuldade nova. Em Deus tudo se renova, todos os dias. Quarto, não viva a religiosidade, viva um cristianismo vivo, onde o seu rei, o seu Senhor, o seu fundador vai à frente, e você pode segui-lo, porque ele tem o caminho da verdade, ele mostra a direção para o reino dos céus, ele mostra onde nós iremos com ele para todo sempre. Viva o cristianismo. Em quinto, sempre haverá um encontro com Cristo na rotina da sua vida, sempre. Ele está lá, Ele caminha com você. Em sexto, o sagrado deve ser vivido e não acostumado. Não se acostume, irmão, por favor, não se acostume ao sagrado. Viva o sagrado, respeite o sagrado, honre o sagrado. Assim, Jesus espera de nós. E em sétimo e último lição para as nossas vidas, aplicação para as nossas vidas, só Jesus tem a palavra final em todas as coisas. Sabe aquela história de que muitas vezes o médico diz, só vai viver tantos dias. Jesus está dizendo, opa, peraí, você não sabe de nada. E muitas vezes a pessoa ainda vive muitos e muitos e muitos anos, porque a palavra final é de Jesus. Às vezes você pode estar vivendo um momento difícil, alguém chega até com a palavra torta aí para você e diz, ei rapaz, esse problema aí não vai sair nunca da tua vida, calma. Jesus está dizendo, peraí, eu tenho a palavra final. Sabe aquele problema que você não está conseguindo de jeito nenhum com ele? Jesus é a palavra final. Jesus tem a palavra final. Enquanto houver fôlego de vida, creia, acredite, que Jesus está no comando e no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. O túmulo vazio, ainda hoje fala, porque Jesus ressuscitou. Vamos ficar de pé. Obrigado você que nos assiste aqui pelo YouTube, que nos assiste pela página da Igreja de Cristo. Que o Senhor abençoe a sua vida grandemente, que a graça dele seja derramado na vida de vocês cada instante, cada minuto, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é soberano, o Senhor é quem cuida de nossas vidas. A vocês que vieram aqui ao culto, que Deus abençoe profundamente a vida de todos vocês. Vamos orar. Soberano Deus, Pai amado, em nome de Jesus, o teu Filho bendito, maravilhoso e eterno, eu quero, Senhor, te agradecer por um momento tão especial que o Senhor proporcionou para nós e me usou, ó Deus, como canal para a tua verdade. Eu sei, Senhor, que sou falho, que sou pecador, mas a tua glória, a tua graça, Senhor, supera todas essas coisas, e a palavra final do teu Filho é o que comanda as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado por tudo, Senhor. E eu te peço, continua trabalhando no seio da tua igreja, para que haja transformação, para que haja renovo, para que aqueles que estão afastados possam voltar à tua presença, para que aqueles, ó Deus, que
que sofrem possam ser acalentados e aliviados dos seus problemas. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado mais uma vez. Nos dá uma semana, Senhor, cheia da sua presença, cheia da sua misericórdia e graça. Nos ajuda, Senhor, a continuar prosseguindo rumo ao alvo, porque o Senhor é o Rei, é o Salvador, é o nosso Deus que vai à frente, desbravando caminhos para que nós possamos acertar com a direção da vida eterna. Em nome do teu Filho, eu te agradeço hoje e eternamente. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe, meu irmão, profundamente a sua vida. E que a graça dele reine para todo sempre na vida de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.